Quero falar ainda sobre esse tema, lições da vida de um herói. A Bíblia diz que todas as histórias do Velho Testamento foram escritas ali, foram registradas por causa de nós, para o nosso ensino, para a nossa advertência, para que pudéssemos aprender as lições desses grandes homens e grandes mulheres de Deus do passado. Nós falamos sobre o rei Uzias na semana passada, um dos mais admirados e mais amados reis de Judá ou de Israel. Hoje nós vamos falar sobre Sansão, esse juiz tão poderoso ali no país de Israel. Depois da morte de Moisés, levantou-se Josué, e Josué foi um líder muito poderoso, assim como Moisés. Depois da morte de Josué, levantaram-se juízes, e alguns deles reinaram mais tempo, outros menos. Um juiz era um tipo de sacerdote e ao mesmo tempo um líder político. Era um líder espiritual e um líder político e militar também. Então ele tinha em si várias funções. E um desses juízes foi Sansão. E nós podemos aprender muitas lições poderosas com a vida de Sansão. O nome de Sansão significa brilhante como a luz do sol, de tão poderoso que esse homem era. Mas a Bíblia diz que o final da vida de Sansão, assim como o final da vida de Uzias, foi um final trágico. Inclusive o pastor Jorge Linhares escreveu um livro cujo título é Sansão, de sacerdote a palhaço. Porque Sansão ele foi levantado como um juiz, como um sacerdote, mas no final da vida dele ele foi preso pelos filisteus, inimigo do povo de Israel. E no dia de sua morte, ele foi chamado ao grande templo de Dagon, o deus falso, obviamente, dos filisteus. E ali, todo mundo sabe a história poderosa de que Sansão se agarrou às duas colunas daquele templo e clamou a Deus para mais uma vez derramar o seu poder sobre a vida dele. E Deus fez isso, Deus o atendeu, e ele quebrou aquelas duas colunas de sustentação e matou milhares de filisteus, de forma que ele matou mais pessoas, diz a Bíblia, no dia de sua morte, do que durante toda a sua vida. E hoje nós vamos aprender algumas lições com esse grande homem de Deus, porque nessa noite, todos nós aqui, cada um de nós, é um Sansão nesse lugar. A primeira lição que nós aprendemos com Sansão é que um início maravilhoso não garante um fim glorioso. Um início maravilhoso não garante um fim glorioso. Muitas vezes nós falamos, se eu tivesse sido criado por pais cristãos, minha vida seria diferente. Se eu tivesse nascido em outro país, em outra cultura, eu seria um homem mais próspero. Puxa, se meu pai tivesse me ensinado os princípios que hoje estou aprendendo na igreja, eu poderia ter evitado muitos problemas na minha vida. Mas deixe-me lhe dizer algo. Nossos pais, o nosso país, nossa cultura, é uma forte influência na nossa vida, mas não é o fator determinante. A Bíblia diz que Sansão, ele teve um início maravilhoso, mas ele teve um fim catastrófico. É impressionante porque a mãe de Sansão era estéril, então Deus enviou um anjo. Veja, Deus não enviou um profeta, Deus enviou um anjo para falar com a mãe de Sansão e lhe dizer que ela ficaria grávida e o menino que nasceria seria um nazireu, alguém consagrado a Deus.
que seria um grande homem, poderoso em Deus, cheio do Espírito Santo, consagrado ao Espírito de Deus, e que teria por ofício libertar, ou começar a libertar, o povo de Israel das mãos dos filisteus. E foi assim na verdade o anjo apareceu 2 vezes para a mãe de Sansão e uma vez para o pai de Sansão. Então o início de Sansão da vida de Sansão foi um início extraordinário, um início fantástico. Sabe, antes de eu nascer, pelo que eu saiba, nenhum anjo apareceu à minha mãe dizendo que eu seria pastor, nem que eu seria cheio do Espírito Santo. Eu não tive um início como Sansão, mas a primeira lição que podemos tirar daqui, da vida desse grande homem de Deus, a primeira lição da vida do herói, é que um início maravilhoso não garante um fim glorioso. Sansão nasceu em um lar espiritual. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele fez escolhas erradas. Tony Robbins é um palestrante internacional, escritor norte-americano. E ele tem uma frase que é clássica. Ele diz: são nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. O seu destino não é decidido porque um anjo apareceu para você. Você pode alterar o seu destino. Quando nós lemos a história de Judas e de Pedro, ambos, Judas e Pedro, tiveram por mestre Jesus. Eles beberam da mesma fonte. Eles ouviram as mesmas pregações. Eles viram os mesmos milagres. Tanto Judas como Pedro foram enviados na missão dos 12, na missão dos 70, eles expulsaram demônios, receberam autoridade para expulsar demônios, curar leprosos, fazer milagres. Eles viram a glória de Jesus. Eles ambos caminharam com Jesus por 3 anos e meio. Mas Pedro se tornou um grande homem de Deus. Pedro, ele foi um dos maiores apóstolos. Entretanto, Judas foi o traidor e depois se suicidou. Sabe, os mestres da nossa vida, ter um mestre poderoso em nossa vida, não é garantia de sucesso. Também não é garantia de sucesso ter um bom pai. A Bíblia diz que Amnon, Adonias, Absalão e Salomão, todos tiveram o mesmo pai. Quem foi o pai de todos eles? O homem segundo o coração de Deus. Sabe? Deus andou com Moisés, apareceu para Moisés e falou com Moisés face a face. Mas em nenhum lugar você vê, ou você lê registrado na Bíblia, que Deus disse: Moisés é um homem segundo o meu coração. Mas Deus falou isso sobre Davi. Davi foi um exemplo de homem. Amnon, Adonias, Absalão e Salomão, todos foram discipulados, todos foram criados no mesmo lar, todos ouviram os mesmíssimos conselhos do seu pai. Mas Amnon violentou a sua irmã, foi assassinado por isso. Adonias tentou usurpar ou tomar por força o trono de Salomão, também acabou assassinado. Absalão se levantou contra o seu pai num motim e também foi assassinado. Porém, Salomão se tornou o homem mais sábio e mais rico do mundo. O seu pai é uma influência, a sua mãe é uma influência, mas não é um fator determinante. Um início maravilhoso não garante um fim glorioso. A segunda lição que nós podemos aprender com Sansão, com esse grande homem de Deus, é que Sansão não ouvia os conselhos dos seus líderes. Se você quiser, nós não vamos examinar agora, mas em casa eu sugiro que você leia o livro de Juízes, os seguintes capítulos, 13, 14, 15 e 16. Tudo que eu vou ministrar aqui está nesses 3 capítulos. Juízes capítulos 13, 14, 15 e 16. Sabe, Sansão, ele foi
a uma cidade da Filístia, uma cidade onde habitava o povo inimigo de Israel, e ele se apaixonou por uma mulher. Ele viu uma jovem ali. E quando ele voltou de lá, ele disse aos seus pais: pai, mãe, eu achei a mulher da minha vida. Eu quero me casar com essa mulher que faz parte dos filisteus. Ela mora em Tímina. Sabe o que o seu pai falou? Foi o seu pai que disse. Seu pai disse: mas Sansão, será que não há uma mulher, será que não há uma jovem entre todas as mulheres de Israel? Será que não há ninguém, nenhuma mulher suficiente para você, tão boa para você? Será que você tem, em outras palavras, será que você tem que se casar, fazer aliança com o povo inimigo? Segundo a lei judaica, é proibido casar-se com uma pessoa que não seja um judeu. E Sansão queria quebrar essa lei. Mas sabe o que Sansão disse? Sansão podia dizer: é verdade, pai. O Senhor é a autoridade da minha vida. É verdade, eu não sei onde eu estou com a minha cabeça. Eu estou totalmente errado, mas não foi isso que Sansão disse. Sansão disse: eu quero ela. Eu só quero essa mulher. Eu não quero outra pessoa. E ele insistiu numa coisa que estava errada. Sabe, existe uma frase, uma máxima que diz que você não pode ajudar quem não segue conselhos. Às vezes eu tento, como pastor, ajudar pessoas, mas algumas pessoas são como Sansão, elas não podem ser ajudadas porque elas não seguem conselhos. Um dia um marido chegou para mim e disse que a sua esposa tinha saído de casa e que ele precisava reconstruir a sua casa, a sua família. Eu disse: eu posso ajudá-lo. E eu dei um conselho, um conselho muito fácil. Eu disse: o primeiro passo para você reconquistar a sua esposa, você tem que mostrar para ela que você agora é crente de verdade. Então eu te espero no culto de celebração. Eu quero orar pessoalmente por você. Você acha que ele apareceu? Não. Um simples conselho, uma simples instrução. Alguém que não segue, você não pode ajudar quem não segue conselhos. Essa pessoa tinha síndrome de Sansão. Sansão não ouvia ninguém. Talvez ele pensasse que ele era importante demais. Talvez ele pensasse que ele não precisava de ninguém porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas sabe uma coisa? A Bíblia diz que o homem mais sábio do mundo, Salomão, ele escreveu um provérbio. E nesse provérbio, alguém escreveu, na verdade. Ele não escreveu, mas alguém registrou suas palavras. E Salomão disse: na multidão de conselheiros tem bom êxito os projetos. Mike Murdock diz que a disposição para pedir conselhos é uma prova de humildade. Mas muitas vezes nós não queremos pedir conselhos, muitas vezes nós queremos alguém que massageie o nosso ego, que diga para nós as palavras que nós queremos ouvir. Nós não queremos ouvir a verdade, mas a Bíblia diz que a verdade liberta. Amém? Glória a Deus, a verdade liberta. Às vezes eu tenho que falar a verdade. Muitas vezes, toda vez eu tenho que falar a verdade, mas nem todas as vezes eu tenho que falar para a pessoa. Mas muitas vezes eu tenho que falar para a pessoa a verdade, e não aquilo que ela quer ouvir. Então Sansão não ouvia conselhos. Ele não buscava conselhos, ele se envolveu com coisas perigosas. Terceira lição da vida de Sansão. Sansão era atraído por lugares errados. Sansão era atraído por lugares errados. Pense comigo. A Bíblia diz que Sansão saiu de Israel e foi para a Filístia. Ele foi para a terra do povo inimigo. Mas espera aí, Sansão. O anjo não falou para sua mãe que você ia ser levantado como um homem ungido de Deus para começar a libertar Israel dos filisteus? Sansão, o que você está fazendo na Filístia? O que você está fazendo tendo comunhão com os filisteus? O que você está fazendo, Sansão, ao se apaixonar por uma mulher da Filístia? O que você está fazendo, Sansão? Sansão era atraído por lugares errados.
Ele costumava ser o homem errado, na hora errada, no lugar errado. Muitas pessoas não fluem na vida porque sofrem da síndrome de Sansão. Elas são atraídas por lugares errados. A Bíblia diz que Sansão, ele era nazireu, disse o anjo que ele seria um nazireu. Portanto, ele não poderia cortar os seus cabelos, nem poderia comer a uva, e nem tomar o suco de uva, o vinho. Mas a Bíblia diz que um belo dia, Salomão entrou numa vinha. Espere um momento. Sansão, você não pode comer uvas, o que você está fazendo no meio de uma plantação de uvas? Imagine comigo essa cena. Alguém que não pode tomar álcool, não pode tomar bebida alcoólica, uma pessoa que esteja se recuperando da bebida alcoólica, e ela fica passando no supermercado, ela fica passeando naquela prateleira cheia de cervejas. Aquilo é uma tentação, não faz sentido, é o lugar errado para a pessoa que quer ter vitória. Mas Sansão, ele era atraído por lugares errados. A Bíblia diz que ali foi o lugar onde ele matou um leão. Depois de alguns dias, ele retornou ali. Também a Bíblia diz que Sansão, ele frequentava a casa de uma prostituta chamada Dalila. Espere um momento. Alguma coisa está errada com Sansão. Sansão, você é um homem de Deus. O que você está fazendo? O que você está fazendo na Filístia, Sansão? Porque você vive visitando as cidades na Filístia e tendo comunhão com o inimigo. Sansão, espere um minuto, você quer se casar com uma mulher que pertence ao povo inimigo? Sansão, você não pode comer uvas, você está no meio de uma plantação de uvas? Você está pedindo para ser tentado, Sansão. Sansão, espere um minuto. O que você está fazendo na casa de uma prostituta, de uma mulher de programa? Sansão, você é ungido de Deus. Mas Sansão, ele era atraído por lugares errados. Sabe, você não vê o interessante nessa história de Sansão, e que quando você lê Juízes 13, 14, 15, 16, você não vê Sansão, o templo ainda não existia, mas você não vê Sansão no tabernáculo. Não há nenhum texto que diz que Sansão buscou a Deus. Não há nenhum texto que diz que Sansão orou, leu as escrituras, consultou um sacerdote, um sumo sacerdote, consultou seu pai, pediu um conselho. Parece que Sansão, ele achava que ele era dono da verdade. Mas Sansão, ele era atraído por lugares errados. Deixe-me lhe dizer algo. Os lugares que nós frequentamos têm um fortíssimo impacto na nossa vida. O que você ouve numa igreja, o que você ouve num culto de celebração como esse, você não vai ouvir numa pizzaria. Você não vai ouvir em um bar, muito menos em um bar. Por isso os lugares são importantes na Bíblia. Deus usa lugares para falar conosco. Deus fala coisas específicas para nós em lugares específicos. A Bíblia diz que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você já tem 80 anos, mas eu quero que você suba aqui ao Monte Sinai. Eu quero que você suba, que eu vou falar com você aqui em cima. Espera um minuto. Será que Deus não respeita mais os idosos? Onde está a acessibilidade? Onde está a lei da acessibilidade? Será que Deus é contra isso? Moisés tinha saúde, é óbvio. Mas é difícil para um homem até de 30 anos subir ao Monte Sinai. Hoje eles sobem à noite, porque de dia ninguém aguenta. E Deus fala para Moisés: sobe aqui, e eu vou falar contigo aqui em cima. Mas Senhor, não dá para falar aqui embaixo? Não, eu vou falar com você num lugar específico. Deus apareceu para Jacó na cidade de Luz, que ele batizou, renomeou com o nome de Betel, casa de Deus. Deus faz coisas específicas em lugares específicos. Você é atraído por lugares errados? Sabe, você deseja estar no lugar errado. Sabe, em julho eu quero estar na praia. Nada de errado, mas você quer estar no meio daquela música mundana, daquela coisa horrível, de mulheres seminuas, se não nuas.
Sabe, isso não vai fazer bem para você. Sansão, ele era atraído por lugares errados. Número 4. Quarta lição que aprendemos com Sansão. Sansão se conectava a pessoas erradas. Sansão se conectava a pessoas erradas. A primeira pessoa errada com a qual ele se conectou foi essa mulher em Tímina. Sabe, você é uma jovem da igreja, você é uma menina de Deus, mas você está gostando de um rapaz que bebe, que fuma, que toma drogas? Será que na igreja não tem nenhum homem de Deus bom o suficiente para você, Sansão? Será que você é um rapaz e tem tantas moças bonitas aqui na igreja, tantas mulheres elegantes, solteiras, que estão orando por um marido? Será que nenhuma delas é boa o suficiente para você? Você tem que procurar em uma festa, você tem que procurar em outro lugar. Ô Sansão, procura uma mulher dentro do teu povo. Não te envolva com a Dalila. A Dalila vai acabar com a sua vida. Foi ali no colo de Dalila que acabou o ministério de Sansão. Sansão se conectava com pessoas erradas. Sabe, há pessoas que não crescem na igreja, não crescem espiritualmente, porque elas têm o mal de se conectar com pessoas erradas. Elas andam com aqueles que são maldizentes. Elas andam com pessoas que vivem falando da vida dos outros, pessoas pessimistas, pessoas que são incrédulas, que só falam palavras de incredulidade, pessoas que falam mal da igreja, pessoas que falam mal da célula, pessoas que falam mal dos outros. Você não vai aprender a voar, Sansão, andando com patos. Se você quer aprender a ser uma águia, você tem que se juntar a uma águia, Sansão. Pare de andar com patos. Ele está falando. Existe uma máxima, que na verdade é um provérbio, não está na Bíblia, é um provérbio popular que diz que se você anda como morcegos, um dia você vai acordar de cabeça para baixo. Pare de andar como morcegos. Você não pode dar certo juntando-se a pessoas erradas. Eis o fato. Número 5, para terminarmos. Sansão flertava com o pecado. Sabe, Sansão, ele flertava com o pecado. Ele brincava, ele queria viver no limite. Ele queria saber até onde ele podia ir sem perder a unção. Ele queria flertar com o pecado. Talvez ele pensasse que ele era forte. Ele entrou na vinha. Ele sabia que ele não podia comer uvas, mas ele entrou na vinha, porque talvez ele pensasse que ele era forte. Eu sou forte, rapaz, eu não vou ser tentado. Eu posso entrar na vinha aqui, eu sou homem de verdade, com H maiúsculo. A Bíblia diz que ele foi ver um cadáver. Mas espere um momento, Sansão, por que você vai ver um cadáver se um dos mandamentos de Deus para você é que você não pode tocar um cadáver, muito menos que esse cadáver está no meio de uma vinha, e você não pode comer uvas nem tomar vinho? Mas Sansão, ele se arriscava, ele flertava com o pecado. Ele meteu a mão naquele cadáver do leão, ele tocou o leão. Ele tocou em cadáver. Ele frequentava as cidades dos seus inimigos. Ele entrou na casa de uma prostituta. Sansão, ele tinha um grande defeito de se colocar em situações perigosas. Eu acho que ele pensava que ele era forte. Sabe, nós muitas vezes somos Sansão, nos colocamos em situações perigosas e pensamos que somos fortes. Um dia eu estava conversando com um jovem, muito tempo atrás, e eu disse: mas irmão, você foi para a praia sozinho com a sua namorada à noite? Ele disse: pastor, eu não vou cair, eu sou forte. Eu estou cansado de recuperar homens que pensavam que eram fortes. Deixe-me lhe dizer algo.
homem e mulher. A sexualidade é mais forte que o diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo, e é o diabo que vai fugir de nós, não nós dele. Mas o apóstolo Paulo escreveu e ele disse: Timóteo, fuja da imoralidade, fuja. O homem mais forte do mundo caiu com uma mulher. Nada contra as mulheres, não foi culpa de Dalila. Ela era uma mulher de programa, ela estava fazendo o trabalho dela. O homem mais forte do mundo. Será que eu sou mais forte que Sansão? Pastor, o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo que o senhor é fraco? Sim. Sim. Eu estou dizendo que eu sou muito fraco nessa área. Você diz: pastor, me admiro do senhor falar isso. O senhor é a nossa referência e o senhor está dizendo que o senhor é frágil nessa área? Sim. Só quem morre afogado é quem pensa que sabe nadar. A pessoa que sabe que não sabe nadar, olha só que bacana, né? A pessoa que sabe que não sabe nadar, ela faz como eu. Ela entra com um pé de cada vez. Ela é cuidadosa. Quando nós pensamos que nós somos fortes, nós nos colocamos em situações perigosas, como Sansão. Sansão, o que você faz deitado no colo de uma prostituta, Sansão? O homem mais espiritual do mundo, Davi, caiu com uma mulher. O homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. O homem mais sábio do mundo caiu com uma mulher, Salomão. Eu não sei sobre você, mas eu não sou mais forte que Sansão. Eu não sou mais sábio que Salomão. E eu não sou mais espiritual que Davi. Eu preciso me cuidar. Eu sei que eu sou fraco. Mas tem homens que dizem: não, eu sou forte. Um dia eu estava conversando com um homem que caiu em pecado de imoralidade. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse o que já ouvi de vários: eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo. Eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer isso, pois eu sei que eu sou capaz de fazer isso e coisas piores. Alguns dizem que José saiu correndo da casa de Potifar porque ele não queria pecar. Eu tenho outro ponto de vista. No meu ponto de vista, e isso é só o meu ponto de vista, ele saiu correndo porque ele queria pecar. E ele saiu correndo para não cair em pecado. Nós nos colocamos em... Sansão, ele flertava com o pecado. Você flerta com o pecado? Ele se colocava em lugares perigosos, em situações perigosas. Você se coloca em situações perigosas? Ah, pastor. Ah, querida, eu dei uma carona para a minha colega de trabalho, mas ela é só minha colega de trabalho, querida. Não tem nada a ver, sabe? Eu não sinto nada por ela. Você está se colocando num lugar perigoso, numa situação perigosa. Você está se colocando dentro de um carro com uma mulher cheirosa, bonita, talvez até de mini saia, a não ser que você não seja homem, que já não tenha mais virilidade. Ô pastor, mas o senhor está pegando pesado. É melhor pegar pesado agora do que depois. Você não concorda? Você não concorda? Vou eu te falar essa verdade agora, do que depois você vir para mim pedindo para eu tratar algo na sua vida. Ah, meu amor, o meu colega de trabalho me deu carona na moto, mas não tem nada a ver. Eu vinha suando, o coitadinho, ele é casado, amor. E o que tem? E o que tem a ver isso?
tem nada a ver. Ô Sansão, você está se colocando num lugar perigoso. Sansão, quais as lições da vida de Sansão? O nosso início não determina o nosso fim. Sabe, você pode ter nascido na pobreza, mas agora você tem um Deus poderoso. Você tem o Jeová Jireh sobre a sua vida. Você pode terminar sua vida próspero, abençoado. Aleluia! Talvez você nunca teve um pai que te afirmou, que te firmou, mas agora você recebeu um novo pai, o seu Pai Celestial. Ele te ama, Ele te chama pelo nome. Sansão não ouvia conselhos. Você ouve conselhos? Eu ouço conselhos? Sansão não buscava conselhos. Ele decidiu o que ele queria e ele ia lá e fazia. Sansão era atraído por lugares errados. Você não vê Sansão na igreja da época, o tabernáculo. Você não vê Sansão orando. Você não vê Sansão como Abraão levantando um altar. Você não vê Sansão fazendo um holocausto. Sansão não fez um sacrifício. Sansão se conectava com pessoas erradas. Ele se conectou com uma prostituta. Sansão flertava com o pecado. Ele talvez imaginava que ele podia tudo. Quais são as pessoas erradas na nossa vida?